Olá pessoal, boa tarde. Estamos aí juntos novamente para falar agora do inverno, agora de 2017. O inverno que, né, antes disso já começou aí a dar as suas caras. Tivemos nesse último final de semana uma forte frente fria avançando pelo centro-sul do Brasil. Isso é uma coisa bem normal. Lembrando que ainda estamos no outono, que é uma estação de transição, ou seja, esse finalzinho já tem aí características de inverno. O inverno oficialmente ele só começa no próximo dia 21, às 1h24 no horário de Brasília, e vai até o dia 22 de setembro, às 17h02. Bom, por que já vem esfriando, né, antes do inverno? O inverno, né, a entrada do inverno ocorre exatamente neste período aqui, né, no solstício de junho ou solstício de inverno aqui para o hemisfério sul. Na realidade, né, nós saímos da condição do outono, né, onde o Sol ele distribui a sua radiação para ambos os hemisférios de uma mesma forma, e estamos aí nos encaminhando para o ponto onde o hemisfério sul fica mais distante, né, do Sol, e isso por causa do eixo de inclinação, obviamente, e com isso nós temos aí menos radiação. Uma coisa que é bastante interessante, que a gente observa nessa época do ano, todo mundo aí está observando isso, né, no centro-sul do país, é que as noites elas estão ficando cada vez mais compridas, ou seja, começa a escurecer mais cedo e, né, no outro dia, né, o sol ele demora um pouco mais para aparecer. Isso ocorre exatamente por causa desse movimento de translação, né, por causa do eixo inclinado, a Terra gira em torno do Sol, e à medida que a gente vai aí se aproximando do solstício, né, de inverno, as noites vão ficando cada vez mais compridas. A partir, né, da data exata, aí, no dia 21 de junho, nós fazemos o caminho exatamente contrário, ou seja, né, à medida que a gente vai avançando pelo inverno, as noites vão ficando mais curtinhas. Bom, isso fica claro, né, no sul e no sudeste do país. Pensar em norte, nordeste, né, essa condição aí ela praticamente não existe. Bom, o inverno ele tem duas situações bastante marcadas. Uma delas é a chuva que para em grande parte do país, né? Se nós pensarmos aí em Paraná, Sudeste, Centro-Oeste, a parte sul da região norte e também o Nordeste, eles têm, a maior parte do Nordeste, né, tem pouca chuva nessa época do ano e a chuva até para durante semanas consecutivas. Bom, por que isso acontece? Se nós compararmos aí o verão com o inverno, a gente vê claramente, né, que essas áreas em verde aí, que representam mais chuva, elas ficam muito concentradas lá no extremo noroeste do país. Ou seja, aquele discurso do ar quente e úmido que vem da Amazônia, ele deixa de existir nessa época do ano. Isso porque na maior parte do tempo o fluxo ele é exatamente o contrário, ele vem de regiões polares, vem ali da Argentina, né, passa pelo Paraguai, ou seja, um ar potencialmente mais seco que avança aí pelo país. As temperaturas, né, por conta aí de menos horas de sol e também da entrada dessa circulação, né, mais de sul, elas ficam gradativamente mais baixas. Em média, tá, os meses de junho e julho seriam os meses mais frios do ano. Isso contando apenas a astronomia. Se nós formos pensar aí nos sistemas meteorológicos, como por exemplo as frentes frias, ondas polares, isso sofre aí bastante variação, mas em média, né, os meses mais frios são realmente aí os meses de junho e de julho. Bom, de março a maio nós tivemos chuva bem distribuída ao longo do Brasil. Tá? A gente observa que o lugar mais seco foi nessa região aqui, né, as regiões mais secas, ou seja, se aproximou bastante do que normalmente se espera para essa época do ano. Tá? A chuva mais forte ficou aí concentrada no norte, como se espera, né, e também na região sul. Nós tivemos aí, né, durante o final de maio, muita chuva na região sul. A expectativa para os meses de inverno aliás, né, com que a menor quantidade de chuva ela esteja concentrada no mês de julho. Em agosto, ainda pouquíssima chuva, principalmente nessa área que eu estou demarcando aqui.
E aí em setembro, o ar quente úmido da Amazônia começa a querer descer pelo país. Então a gente tem um retorno aí bem tímido do fluxo de ar quente úmido que chega da Amazônia. Por outro lado, se nós olharmos aí o leste nordestino, é uma época de bastante chuva. Tá? Então quem mora aí entre Salvador e a região leste do estado do Rio Grande do Norte sabe muito bem do que eu estou falando. É uma época que tem as grandes festas juninas, como por exemplo em Campina Grande, Caruaru, e muitas noites, né, são debaixo de chuva. Nessa época do ano vai poder chover dessa forma, tá? Mas à medida que a gente vai aí avançando pelo inverno, a chuva vai parando inclusive sobre esta área. Em média, as temperaturas, né, como eu disse anteriormente, mais baixas ocorrem aí no mês de julho. Em agosto, normalmente ainda faz bastante frio no sul e em São Paulo. E aí em setembro o frio ele fica restrito aí em média, tá? Que é a climatologia, apenas à região sul do Brasil. Que sistemas meteorológicos que vocês vão ouvir falar aí bastante nos próximos meses, né? A zona de convergência intertropical, ela deixa, né, o hemisfério sul e vai se encaminhando aí para o hemisfério norte. Por isso que a chuva, né, diminui no norte do Brasil e até mesmo no norte da região nordeste. E o que vai ganhando força no país é uma grande massa de ar seco, né, que inibe a formação de nuvens carregadas. Essa massa de ar seco ela sofre algumas variações quando, por exemplo, passa uma frente fria ou associada aí com a massa polar mais forte e consegue se deslocar aí pelo centro-sul do país, até mesmo chegando ao sul da região norte, como aconteceu nesse último final de semana. Só para ter ideia em relação a valores, né, no sul do estado de Rondônia, a temperatura chegou a 13 graus, lá em Rio Branco, no Acre, chegou a apenas 15 graus. Isso não é uma coisa muito normal, né, para a região, mas acontece, né, anualmente. O fenômeno é chamado de friagem. Isso deve se repetir aí nas próximas semanas. E aí o que se estabelece mesmo, o que chama muita atenção, é exatamente o sistema seco. Com ele tem a piora na qualidade do ar, tem a proliferação das queimadas, né, então vai ser bastante notícia nessa época do ano. É também nessa época do ano, né, que nós temos aí, por causa do ar mais seco, a temperatura cai muito durante a noite e madrugada, a formação de névoa e nevoeiro, assim como já acontece também nos meses de outono. Bom, no leste nordestino, nós temos aí a atuação das ondas de leste, que provocam aí semanas com muita chuva, mas o fluxo médio, né, que é um fluxo mais forte aí de quadrante leste-sudeste, também favorece aí a formação de nuvens na faixa leste, chegando até o agreste e provocando aí chuvas praticamente diárias sobre a região. Então, como eu falei, as causas e efeitos do inverno, nós poderíamos aí listar neve e nevoeiro, o frio, que a gente pode aí, né, não é bem uma classificação mais popular, né, a gente tem o frio seco e o frio úmido. O frio seco é quando a temperatura fica muito baixa durante a madrugada, né, o ar seco favorece isso, e durante o dia, né, no começo da tarde, faz até um pouquinho aí de calor. Por exemplo, São Paulo teve, neste último final de semana, temperaturas bem baixas durante a madrugada. Os pontos mais frios da cidade chegou aí até 3, 4 graus, porém durante a tarde chegou aí aos 20 graus. Então, quer dizer, uma grande amplitude térmica, né, a gente pode caracterizar aí esse frio seco. Por outro lado, nós temos o frio úmido, que é quando passa uma frente fria, normalmente uma frente fria que se desloca pelo oceano, provoca queda de temperatura, mas como chove em grande parte do dia, né, ou pelo menos fica nublado, nós não temos aí o registro de temperaturas tão baixas durante a madrugada. Por outro lado, sem sol, durante o dia a temperatura sobe muito pouco. Vamos dizer assim, psicologicamente falando, termina, né, trazendo mais a sensação de frio por não ter sol de dia do que realmente, né, a primeira opção, onde a temperatura fica até mais baixa, mas durante o dia tem sol e as pessoas terminam aí não se incomodando tanto. Bom, é nessa época do ano que a umidade relativa do ar ela vai baixando bastante. A umidade relativa ela é uma relação que existe, né, entre a quantidade de umidade que se tem disponível no ambiente, né, e a capacidade que aquele ambiente tem de reter água. Então, se nós estamos falando aí de um frio seco, né, o ar seco ele tem uma capacidade muito pequena de reter água, chega no momento que ele forma nuvem e já começa a chover fraquinho.
Por outro lado, né, a temperatura ela sobe bastante, então quer dizer, a umidade relativa ela baixa bastante, durante a tarde principalmente. Então a gente deve observar essa condição aí ao longo dos próximos meses. A friagem, como eu já expliquei, é quando o ar polar, né, consegue chegar até o sul da Amazônia. Nós já tivemos essa condição e isso deve se repetir nos próximos meses. Chuva no leste nordestino, principalmente aí entre a região do Recôncavo Baiano e o leste do Rio Grande do Norte. Essa é uma condição, né, que nós tivemos aí recentemente, desculpa, uma chuva muito intensa entre o litoral de Alagoas e de Pernambuco. Isso pode se repetir aí nos próximos meses. As queimadas que ficam mais marcadas aí nos meses de agosto e setembro, e eventualmente quando temos uma frente fria que possui um ciclone associado, né, nós temos aí a formação de ressaca, principalmente nas praias aí do sul e do sudeste. Bom, para vocês, né, saberem mais aí, e até mesmo para pegar uma explicação mais didática, né, não tão técnica, nós temos aí uma série de vídeos produzidos aqui pela Climatempo. É só buscar no YouTube o Explicando o Tempo, né, e escolher o fenômeno meteorológico que vocês gostariam de aprender e descrever aí de forma bastante simples para o público de vocês. É bem bacana, né, tem todos esses fenômenos aí que eu acabei de citar. E outros também. Bom, em relação a El Niño ou Laninha, nós estamos aí numa condição de neutralidade, né, em relação aos fenômenos El Niño ou Laninha, assim como estávamos, né, nessa época do ano de 2016. No entanto, com uma diferença. O ano passado, nós acabávamos, né, de sair de uma condição de um El Niño muito forte, que se formou lá no finalzinho de 14 e veio até o início de 2016, e estávamos nos encaminhando para a formação de uma Laninha. Esse jogo, né, de um lado para o outro terminou favorecendo com que massas frias de origem polar se deslocassem com bastante facilidade pelo sul do continente sul-americano, né, chegando até aí o sudeste, ao centro-oeste. Vocês recordam que o ano passado, em maio, em junho, fez muito frio e esse frio se prolongou inclusive durante a primavera. Nesse ano a gente está exatamente na mesma condição de neutralidade, porém no sentido contrário. Nós saímos de uma laninha, né, e o oceano ele está mais quente do que o normal, na região do Pacífico Equatorial. Não há previsão de formação do El Niño, tá? Mas vamos seguir aí, nesses próximos 2 meses pelo menos, com esse viés positivo. E isso faz com que, né, a frequência e a força das frentes frias não seja tão intensa, né, quanto foi no ano de 2016. Traduzindo, o inverno desse ano não deve ser rigoroso como do ano passado e a primavera, né, não vai ser fria como foi em 2016. Bom, então aqui mostra, né, a condição aí dos últimos meses, ou seja, nós saíamos ano passado de um El Niño para a Laninha. Esse ano estamos aí ligeiramente mais quente do que o normal, mas não vai formar El Niño. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, né, a gente deve seguir com a condição aí ligeiramente mais quente do que o normal e logo depois vai para a neutralidade mesmo, em torno de 0 grau, e ao longo do ano que vem, né, ficando ligeiramente mais frio do que a média. Qual a previsão para esse ano? Né, eu já falei que não deve ser frio como o ano passado. A expectativa é de que a gente, né, continue tendo bastante chuva no sul do Brasil, tanto em julho como em agosto. Mas bastante atenção, essa chuva não deve ser tão intensa quanto foi, né, no final de maio e nos primeiros dias aí de junho. Nós vamos ter ainda a passagem de frentes frias pela região, algumas delas provocando chuva forte, né, mas no volume que foi, não. Tá? Eu acho que o pior em relação a isso já passou. Nós vamos aí até ter um maior espaço entre duas frentes frias, de modo que vai dar tempo aí dos rios baixarem no sul antes de voltar a chover com mais intensidade sobre a região. Sudeste e centro-oeste, né, com chuva muito próximo da normalidade. Setembro mais seco do que o normal em quase todo o Brasil. Bom, o que é chover dentro da normalidade no sudeste e no centro-oeste em julho e agosto? É praticamente nem chover. Onde a gente pode ter aí alguns eventos de chuva
são aí as regiões mais próximas, né, da faixa litorânea, ou seja, o sul do estado de São Paulo, a própria capital paulista, né, ou eventualmente o Rio de Janeiro, mas nada muito especial, tá? A gente não deve ter aí uma continuidade dessa sequência aí de chuvas muito acima da média, mas é uma coisa muito dentro do normal. Pensando em Nordeste, né, o mapa de julho mostra mais chuva do que a média em algumas áreas. A média nessa época do ano ela é muito baixa em grande parte da região, tá? Então chover um pouco acima da média não quer dizer muita coisa. Porém, na faixa leste, né, entre Alagoas e a Paraíba, tá nítido ali um azulzinho que representa chuva acima da média, ou seja, nós podemos ter aí ainda alguns eventos com chuva muito intensa, 2 dias, né, seguidos de chuva intensa. Na hora que você soma isso às outras pancadas normais do mês, termina fechando aí pontualmente com chuva acima da normalidade. Mas vale ressaltar, pessoal, a chuva no Nordeste nos últimos anos, 4, 5 anos, tem sido muito escassa e muito irregular. Não é essa chuva que vai resolver o problema da falta d'água, principalmente nos reservatórios, tá? Boa parte dessa chuva nem atinge esses reservatórios. Então, bastante atenção, né, que estou até fazendo essa pausa aí para explicar, me fazer entender bem, que tem aí expectativa de algumas áreas com chuva forte, até parecida com o que ocorreu aí há 2, 3 semanas atrás, mas isso não vai resolver o problema da seca, né, porque boa parte dessa água cai fora dos grandes reservatórios aí que abastecem a região. Em agosto ainda pode chover aí de forma isolada na região, em setembro muito próximo do normal, e já é normal que quase nem chova, né, no Nordeste. A região norte, a chuva também dá uma parada no sul da região, já tem algumas áreas que não chove já há bastante tempo, né, e a tendência é de que essa chuva se aproxime muito da média, algumas áreas fica abaixo, no outro mês, né, essa área pode ficar um pouquinho acima, na média deve ser muito próximo do normal. Agora atenção às temperaturas, né? Julho e agosto devem ficar com temperaturas próximas da média no sul do Brasil. Tá? Então, o que é normal no sul do Brasil nessa época do ano? Frio. Esse frio ele não deve ser prolongado, ou seja, a gente não deve ter semanas seguidas com frio. O que a gente deve ter esse ano é uma intercalação. Então, por exemplo, passa uma frente fria muito forte, provoca forte queda de temperatura, novamente pode ocorrer aí um ou outro evento de neve. Eu acredito que o evento mais forte foi agora, né, nessa última semana que passou, mas pode voltar a acontecer alguma precipitação dessa natureza. E aí depois, na outra semana, já dá uma esquentadinha, fica mais ameno a previsão. Em média, se aproxima da normalidade. É bem provável, né, que as temperaturas mínimas, ou seja, as madrugadas em média, fechem um pouco acima da média. E as temperaturas da tarde, próxima do normal, até um pouco abaixo da média. Isso porque a gente deve ter aí, né, uma continuidade dessa chuva acima do normal na região. E isso favorece esse tipo de relação. No Sudeste e Centro-Oeste, em média, deve fazer um pouco mais de calor do que o normal em julho e agosto. Tá? Agora, meados de agosto em diante, e principalmente setembro, com bastante calor, principalmente à tarde. Ou seja, aquela situação de madrugadas relativamente friazinhas, né, próximo do normal, um pouquinho acima da média, e tardes bem mais quentes do que o normal. Norte e Nordeste, com mais calor do que a média, né, uma continuidade do que a gente está observando. E aí nessa condição de tempo mais seco, o que a gente termina observando, né, são as queimadas se espalhando pelo país, principalmente em agosto e setembro. Então só para a gente comparar, né, o julho desse ano, no sul ele deve ser até mais ou menos parecido, né, e no norte e nordeste também, mas aí com mais calor do que o normal. Pensando em agosto, um agosto até ligeiramente mais frio no sul do que foi agosto do ano passado. O ano passado também teve bastante chuva, então é algo mais ou menos parecido. E o centro-norte do Brasil mais quente do que a média. E isso deve favorecer a proliferação das queimadas, né, e o surgimento de novos focos durante esse mês. Uma situação semelhante em setembro, ou seja, bastante calor, até mais calor do que o ano passado, pouca chuva e aí a proliferação das queimadas pelo país. Essa situação deve ser bem marcada já em meados de agosto em diante.
Bom, então só recapitulando aí por região, ainda há expectativa de bastante chuva, né, nesses próximos 2 meses, e depois a chuva dá uma diminuída, né, pode ficar acima da média apenas em algumas áreas de Santa Catarina. Em relação à temperatura, julho e agosto próximo da média, setembro com mais calor do que o normal. No Sudeste, muito próximo do normal em julho e acima, né, nos meses de agosto e setembro. A chuva fica muito próximo da média em todos os meses, salvo algumas exceções, e deve chover menos do que o normal em setembro. Ou seja, em setembro já é normal que as pancadas de chuva retornem durante a segunda quinzena. Nesse ano isso não deve acontecer, a chuva deve dar uma atrasada. Na região centro-oeste, um julho e agosto muito perto do normal, na maior parte das áreas. Isso quer dizer que praticamente não vai chover, a exceção fica por conta aí do sul de Mato Grosso do Sul, onde as frentes frias que avançam pelo sul conseguem provocar chuva também nesta parte da região. E a temperatura sempre de normal, acima da média. Região norte com chuva mal distribuída, né, algumas áreas acima, no outro mês essa área fica dentro da área abaixo, em média, né, no trimestre dá muito próximo do normal. E em setembro, né, a chuva na maior parte das áreas ficando abaixo da média. E a temperatura sempre acima do normal. Para finalizar, a região nordeste, que pode ter aí alguns eventos de chuva forte entre Alagoas e o estado do Rio Grande do Norte. No Maranhão, Piauí e Ceará, a chuva diminui gradativamente ao longo do próximo trimestre. E a temperatura fica acima do normal. Bom, então nós podemos concluir, né, que ainda pode chover bastante no sul, e a consequência disso seria ainda o risco, né, de novas cheias dos rios e também as enchentes nas cidades. O ano deve ter bem menos geada do que foi no ano passado, tá? Então esse ano o frio deve ser menos potente, vamos colocar assim, em relação ao ano passado, e ainda há chance de neve, tá? Não dá para, neste momento, precisar, mas é possível que em meados aí do mês de julho, nós tenhamos aí novamente condição para, né, precipitação de neve. No leste nordestino, né, pode voltar a chover forte na região, é uma chuva relativamente isolada, ou seja, algumas áreas até pode fechar acima da média um mês ou outro, mas de forma geral vai chover menos do que o normal se nós computarmos aí os 3 meses. O centro-oeste, o clima vai secando, né, eventualmente esfria, ou seja, tem que ter uma frente fria continental para provocar queda de temperatura, como foi, por exemplo, nesse último final de semana, e as queimadas se espalham aí de forma bem forte a partir, né, do meio de agosto em diante. O sudeste também pode ter aí chuva, principalmente na faixa leste da região, muito próximo do normal, nada especial, e de forma geral o tempo fica mais seco do que a média em Minas Gerais. Já é normal chover pouco, ou seja, em muitas áreas nem vai chover no inverno. E no sul, chuva e frio úmido, ou seja, em média as temperaturas não devem, né, na maior parte do tempo, atingir valores tão baixos. Isso por causa da formação de instabilidade sobre a região. E, consequentemente, menos geada em relação a 2016. Bom, o pessoal já está começando a mandar as suas questões para a Ângela. Assim que a gente terminar, a Ângela vai passar para vocês esse material e também um outro material que eu escrevi a respeito aí da previsão. Então vamos à primeira pergunta da Andressa da Tribuna de Santos. O inverno deste ano da Baixada será mais forte em comparação ao passado? Não, Andressa. O inverno desse ano ele vai ser bem mais ameno. Serão possíveis aí até algumas semanas quentes, né? Aquela semana que dá até para aproveitar uma praia. Chuvas moderadas de grande intensidade durante a estação. Pode ter ressaca ao longo do inverno? Sim. A ressaca ela ocorre quando as frentes frias passam associadas aí a ciclone extratropical, né? E isso não está descartado, né? Aliás, a gente está aí nas últimas semanas com a formação de muitos sistemas de baixa pressão. Eles têm se deslocado para o mar, mas por enquanto não atingiram em cheio, né, o litoral da região sudeste. Mas isso pode acontecer durante, né, o inverno. Em relação às temperaturas, sempre próximas da normalidade, ou até um pouquinho acima delas. As madrugadas devem ser mais quentinhas, aí ficando
em média com 16, 17 graus, né, e as tardes próximas do normal, em média, né, 24 graus mais ou menos aí para os próximos 3 meses. A Suzy do Jornal do Comércio pergunta: podemos esperar por muita chuva e frio no Rio Grande do Sul neste inverno? Olha, Suzy, em relação à quantidade, o mês de maio e esse começo de junho, né, deve ter chovido mais do que a gente espera para os próximos 2 meses. Mas aí a gente ainda pode ter aí o avanço de instabilidade capaz de provocar chuva forte. Tá? Então o inverno desse ano ele deve ser mais molhado, né, e menos frio do que foi o ano passado. Tá? Em média, em julho e agosto deve chover acima do normal aí na região de vocês. A Janete da Rádio ABC: o desmatamento da Amazônia influencia de que forma o inverno em São Paulo? Qual a temperatura média para a região metropolitana e se tem previsão de neblina e chuvas fortes? Olha, o desmatamento da Amazônia ele é um grande problema, né? Nós temos aí algumas simulações, né, que mostram que a qualidade, né, a quantidade de chuva em regiões como, por exemplo, São Paulo, ela vem sofrendo aí modificações exatamente porque a quantidade, né, de umidade disponível no ar, trazido aí pelos ventos de noroeste que vem lá na Amazônia, né, tem modificado bastante. Agora, para o inverno isso não faz muito sentido, né, porque na maior parte do tempo o que a gente espera é que o fluxo seja contrário. Tá? Então, pelo menos em princípio, tá, teria que investigar isso aí de forma mais científica, não tem muito sentido nessa época do ano. Isso fica mais para o período onde vem a chuva. Agora, em relação à neblina e à chuva, a gente deve ter aí uma diminuição bem significativa da chuva em relação aos últimos meses. Tivemos um maio bastante molhado, um começo de junho bastante úmido, né? A gente ainda pode ter aí eventualmente alguma chuva, mas durante os meses de inverno, né? Mas já com bem menos força e frequência. Agora a neblina não tem jeito, a neblina é normal dessa época do ano, esfriou, passou aí um pouco de umidade na região, forma neblina. Qual a temperatura média? Ela também pergunta. Olha, em torno aí dos 14 graus, né, para a região metropolitana de São Paulo durante as madrugadas. Quando passa uma frente fria mais forte, isso baixa. Tá? Quando tem uma situação pré-frente fria, isso aumenta. Então a gente viu claro isso na semana passada. Fez bastante calor, depois a temperatura despencou. Isso deve continuar acontecendo, ou seja, vai ser um mês, um inverno com muita variação. Haja saúde para aguentar isso, né? Bom, Lourdes Soares, da Folha de Vitória, pergunta: quais as previsões de chuva e temperatura para os capixabas? Olha só, de forma geral, tanto a chuva quanto a temperatura deve ser próxima da média para os meses de julho e agosto. Tá? Então, a gente pode ter eventual queda de temperatura, muito eventual. Tá? Então, a queda na temperatura vai ser gradativa, vai se aproximar da normalidade, né, mas teremos ainda semanas quentes. Frio mesmo de verdade vai ser muito pouco, né, não é uma coisa tão simples, tão fácil de ocorrer aí na região de vocês essa queda de temperatura. O pessoal sempre pergunta por causa da região serrana, né, capixaba, mas vai ser mais por conta aí dessa condição gradativa, da diminuição dos raios, né, da radiação solar sobre o estado, fazendo com que a temperatura vá caindo gradativamente, do que realmente termos aí frentes muito intensas capazes de provocar aí queda muito forte na temperatura. Então isso deve acontecer de forma bastante gradual. A Milena Martins, do jornal A Tribuna, de Espírito Santo também: podemos afirmar que será o inverno mais frio dos últimos 10 anos do Espírito Santo? Eu acho que não, Milena. Eu não fiz essa conta aí, mas a gente não está esperando por nada muito especial. Tá? Então, até comparando com o ano passado, pelo menos em princípio, as projeções são bastante semelhantes. Né? Então, a gente não pode falar isso não. Tá? Não, acho que não tem nada muito especial sendo previsto aí para o Espírito Santo. Seria algo muito próximo da normalidade, até com um ligeiro viés positivo em relação à temperatura. Vivian Faria, Gazeta do Povo de Curitiba: gostaria de saber como será o inverno no Paraná, no que diz respeito a temperaturas e chuvas. Olha, Vivian, no Paraná são esperadas aí
ainda muitas condições para chuva na região. A forte queda de temperatura, como aconteceu nesse último final de semana, né, ele não deve ser tão frequente, né? Nós teremos aí uma situação mais frequente, que é bastante umidade, chuva talvez não tão forte como aconteceu no final de maio, em junho, mas frequente. E isso faz com que a temperatura não despenque tanto. Isso não quer dizer que não vai ter frio, não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas deve ser de normal a um pouco acima da média, né, principalmente as madrugadas no estado do Paraná. Pode voltar a gear, tá? Mas a maior parte da geada ela deve ficar nas áreas mais altas ali do sul do estado, tá? Até mesmo na região de Curitiba, mas nada muito especial. O ano passado, vocês vão ver lá no final, que o ano passado que o inverno foi bem mais frio do que vai ser esse ano. O Clóvis, da Rádio Marano FM de Garanhuns. No Nordeste, então, podemos afirmar que o inverno terá chuvas regulares. Quais estados da região terá maior índice pluviométrico? Olha só, Clóvis, nós temos um cliente daí, né, de Garanhuns. Eu sempre olho isso com bastante carinho, né? A gente atende esse agricultor daí do estado. A gente ficou bastante feliz, né? Porque choveu na região. A chuva, infelizmente, né, foi muito forte na região mais próxima do litoral e até algumas áreas aí da Zona da Mata. Mas em Garanhuns, pelo menos a maior parte do pessoal aí comemorou, né? O pessoal está plantando feijão. E a expectativa é de que a gente tenha aí, né, pelo menos mais 2 meses com chuva próximo da regularidade. Em média, um pouco, né, a gente pode ter aí volumes um pouco abaixo da média, mas levando em consideração os últimos anos, uma situação bem melhor. Tá? Então nós tivemos aí essa fraca laninha que teve pouca influência, mas ela ajudou, né, de forma sutil, mas terminou ajudando com que a chuva se regularizasse muito abaixo da média, não o suficiente para resolver o problema do Nordeste, né, mas pelo menos voltou a chover em grande parte do Nordeste. E as condições do Atlântico também são favoráveis para que a gente tenha aí mais eventos de chuva. Então a gente deve ter aí valores para Garanhuns em torno aí de 100 e poucos milímetros para julho, para agosto também. O normal seria um pouco mais, né, uns 130, 150 milímetros, mas vai ser o suficiente para esse desenvolvimento aí da agricultura da região. Então a gente pode falar que sim, vamos ter chuvas mais regulares. A Bruna de Sorocaba pergunta: Sorocaba sofreu muito com chuvas no começo do ano e voltou a sentir nos últimos dias. Podemos esperar por mais chuva, tempestade e enxurradas neste inverno? E o frio em Sorocaba será maior ou menor do que no ano passado? Olha só, Bruna, em relação à quantidade de chuva, eu acho que, né, nós realmente, eu acho que os paulistas, né, depois da crise hídrica, rezaram tanto para a chuva que ela veio nesse ano muito forte. Eu acredito que a região de Sorocaba não deve ter aí mais valores tão elevados durante esses próximos 3 meses, mas ainda pode ter aí algumas pancadas fortes de chuva em julho, né, aliás, nesse finalzinho de junho e também durante o mês de julho. Então, bastante atenção, né, mas eu acredito que em relação ao volume já é bem menos. Agosto e setembro um pouco mais seco. E em relação ao frio, se vai ser mais rigoroso que o ano passado, nem pensar. O ano passado foi bem frio e o frio se estendeu. Esse ano ele vai ser bem mais ameno. A Rebeca do SF Agro: de uma forma geral, como fica o clima das lavouras do país? Tem previsão de afetar alguma cultura no inverno? Olha, Rebeca, o risco sempre existe, tá? Principalmente na região sul, muito eventual, mas não dá para descartar o risco no sul de Mato Grosso do Sul, no oeste e sul de São Paulo, né, de ter aí alguma geada, mas aí uma geada muito fraca. Por exemplo, nesse final de semana nós tivemos aí temperaturas de 2 a 5 graus nessas áreas. Nós temos alguns clientes que relataram geada só de baixada, então acho que esse ano é uma condição como essa, né, geada muito fraquinha, bastante eventual nessas áreas. Do sul do Paraná para baixo, eu acho que a coisa é um pouco mais frequente, tá? Mas também, em princípio, bem menos do que o ano passado. Sul de Minas, né? O pessoal está bastante apreensivo lá para a condição de geada. Também a chance é muito pequena, talvez só ali na região entre Maria da Fé, né, e Campos do Jordão, ou seja, bem nas áreas mais altas ali da Mantiqueira mesmo, mais para dentro, pegando
as áreas produtoras de café, eu acho que não tem o menor risco para esse ano. A Lorena Fagundes, da Rádio 96 FM de Bauru. Depois de um outono com dias bem gelados, o que podemos esperar durante o inverno em Bauru e região? Ano passado tivemos mínimas de 4 a 5 graus, teremos chuva? Olha só, Lorena, nós tivemos aí os últimos dias bem frios. Isso pode sim se repetir, mas de forma eventual. Tá? Se a gente comparar com o ano passado, né, eu acho que isso é um bom comparativo, a gente sempre tem a memória, né, do ano anterior, a frequência e a força do frio vai ser menor. É lógico que assim, eventualmente você pode ter temperaturas, né, de 4 a 5 graus, se não me engano nesse final de semana chegou até perto disso, tá? Mas é uma coisa bem eventual. Você vai ver que a gente vai ficar aí alguns dias, aí, até semanas, com temperaturas bem distantes desses limiares aí, né, de 4 a 5 graus. Em relação à chuva, né, a gente ainda pode ter algumas pancadas aí agora em julho, uma pelo menos chuva em agosto, e setembro deve ser mais seco, bem mais seco que a média. Então, quer dizer, a chuva vai e começa a dar uma trégua, né, e nessas áreas aí do centro-oeste, sul paulista, onde choveu bastante aí nesses últimos 2 meses. Então essa condição ela começa a ficar um pouco mais difícil, né, com o avanço dessas massas frias. Cada vez que passa uma massa fria dessa, a gente tem aí uma condição, né, um potencial menor para a formação de chuva. O Pedro do Globo Rio. O Rio de Janeiro sofreu com muito nevoeiro, névoa no início do mês, prejudicou alguns voos, ocasionando até cancelamento. Podemos ter neste inverno outros dias com muita nevoeiro e neblina? Olha, Pedro, podemos sim, né? Por outros motivos, mas podemos. Naquela ocasião, né, as águas aqui do Atlântico, elas estavam bem mais frias do que a média e o ar estava bem quente. Então, né, uma superfície quente sobre outra superfície fria, né, o ar e a água do mar, estando aí com esse grande, que a gente chama de gradiente, né, grande diferença, termina provocando a formação desse nevoeiro, e aí depois o vento se incumbia de jogar isso para o continente e deixar durante horas consecutivas, né? Teve um dia que ficou o dia inteiro. Isso não dá para descartar, né, esse tipo de formação. Agora, tem também o nevoeiro radiativo, que é aquele que a temperatura vai caindo, caindo, caindo durante a madrugada, chega ali próximo do início do dia, né, atinge o ponto de orvalho e forma neblina que, né, provoca esses problemas aí nas primeiras horas do dia. Isso pode acontecer com bastante frequência, né, não só no Rio de Janeiro, como também nos acessos aí à região serrana e até mesmo na ponte Rio-Niterói. Então é nessa época do ano que isso ocorre e não dá para descartar não. Pode colocar aí, né, no seu caderno que vai acontecer novamente. O Lures Soares pergunta novamente, qual a média de temperatura que se pode considerar normal para o período do inverno no Espírito Santo? Olha, isso varia bastante, viu, Lures? Desculpa se eu não estou falando seu nome certo, tá? Mas algo em torno aí dos 26, 27 graus de máxima para a região litorânea, mínimas de 12, 10 graus nas áreas mais altas da região serrana. Tá? Então a gente deve observar situações nesse sentido. Numa situação pré-frente fria, essas temperaturas sobem e logo após a passagem cai um pouco abaixo da média. Tá? Então, como a frequência das frentes no Espírito Santo não deve ser tão alta quanto, por exemplo, no sul, São Paulo, então a gente deve ter, em média, né, temperaturas um pouco acima da normalidade aí no Espírito Santo. A Vivian Faria pergunta, minha dúvida é no que diz respeito à temperatura. O que é normal para o Paraná em todo o inverno? Olha, Vivian, essa pergunta é difícil, porque o Paraná varia muito. Então, por exemplo, nós temos ali a região, né, de Pato Branco, de Patos, lá no sul do estado, onde faz muito frio nessa época do ano. Eu diria que as temperaturas aí, até mesmo a região de Curitiba, né, as mínimas médias ficam aí entre 5 e 7 graus mais ou menos, tá? E as máximas abaixo aí da marca de 15 graus em média. Enquanto que se você for lá para cima, lá na região norte do estado, Londrina, Maringá, nós estamos falando aí de mínimas médias em torno de 12, 13 graus e máxima, né, superando os 20 graus. Então, quer dizer, de forma geral, o que é normal, né, seriam esses valores.
O que a gente está esperando são mínimas um pouco, em média, um pouco acima disso, tá? E as máximas muito próximas a esses valores. Depois, se você quiser mais detalhes, passa um e-mail para a Ângela, que aí a gente pode responder aí à medida que as perguntas forem chegando. A Melina Martins, ela pergunta, você pode dizer de novo se vai fazer muito frio no litoral de São Paulo do que do ano passado? Por quê? Olha, Milena, o frio desse ano vai ser bem mais ameno. Ou seja, né, eu não gosto muito de usar esse termo, mas mais quentinho do que o ano passado. Por que eu não gosto de usar esse termo? Porque 25 graus, para a maior parte das pessoas, não é calor, né? E ainda mais se falando aí de uma cidade litorânea. Mas de forma geral, esse ano ele deve ser mais quente que o ano passado. No ano passado, nós estávamos num processo de formação de laninha. Então isso favorece com que as frentes frias elas se desloquem pelo país com mais facilidade, tendo associado massas frias de origem polar, né? Ou seja, se a frequência do ar frio polar avança, é maior em relação ao que a gente está esperando por esse ano, então provavelmente esse ano deve ser com temperaturas mais amenas ou até mais quentinhas do que do ano passado. E é por esse motivo, né, que a gente não está esperando por um inverno tão rigoroso quanto foi em 2016. O Clóvis pergunta novamente, só para complementar, quanto à temperatura no Nordeste, principalmente na faixa entre Pernambuco e Alagoas, como ficarão nos meses de inverno? Olha, Clóvis, não tem como escapar. O Nordeste normalmente tem, né, não sei quantos meses já, a gente tem observado temperaturas sempre acima da normalidade. Então, por exemplo, se nós pensarmos aí em Recife, né, em média 31 graus, isso dá mais ou menos 1 grau e meio acima da normalidade, né, em relação ao que normalmente se esperaria para os meses de inverno. Mais para dentro, pegando aí a região de Garanhuns, a região de Caruaru, né, também mais alto do que o normal, estamos pensando aí em média máximas de 27, 28 graus, né, e se pegar lá para o sertão, nessa época não chove, então a média é bem alta, né, então acima de 33, 34 graus. Então nessa época não tem jeito, né, e o que a gente está esperando deve continuar acontecendo, são temperaturas acima da normalidade. O Pedro pergunta, por que as frentes frias não conseguem chegar ao Nordeste com facilidade como as outras áreas do Brasil? Olha só, Pedro, é uma pergunta interessante. Esse deslocamento das frentes frias nada mais é do que um jogo de força, né? Um jogo de empurra-empurra. Ou seja, nós temos normalmente, né, vocês já ouviram falar bastante da tal ASAS, que é a alta semipermanente, né, do Atlântico Sul. Então ela fica posicionada nessa época do ano, mais ou menos aí entre o Nordeste e o Sudeste, no mar, próximo do continente, mais ou menos nessa posição. Para que ela saia daí, tá, tem que ter um outro sistema de alta pressão que vem junto da frente fria, com uma magnitude maior do que da asas, e com isso ela consegue ter força para empurrar as asas para longe e aí renovar esse ar, né, trazer um ar mais frio para a região Nordeste. Isso, veja bem, eu falei acho que uns 3 ou 4 cis. Então é uma situação realmente que requer aí uma situação muito especial, né? E essa situação especial ela ocorre com bem menos frequência. Então a primeira porta, se nós pensarmos em Brasil versus Argentina, a gente pode, até o gaúcho pode falar, por que na Argentina, né, tem mais frentes frias do que aqui no Rio Grande do Sul? Né? Seria pelo mesmo motivo. Por que em São Paulo tem menos frente fria do que no Rio Grande do Sul? É a mesma explicação. Então, quer dizer, à medida que você vai se distanciando da região polar e se aproximando do Equador, né, a força da massa tem que ser muito mais intensa para ela conseguir vencer toda essa barreira e conseguir chegar nas áreas mais ao norte, né? Então, por isso que fica mais difícil acontecer essa condição. O Jorge, da Rádio de Cuiabá. Podemos esperar por um inverno muito chuvoso em Mato Grosso do Sul, Pantanal e também no Mato Grosso? Olha, Jorge, eu acredito que só no sul de Mato Grosso do Sul ainda pode ter chuva acima da média, né, agora no mês de julho e possivelmente no começo de agosto. Nas outras áreas vai ser 1 ou 2 chuvas no mês inteiro,
tá? Tanto em julho quanto em agosto, e setembro mais seco do que o normal. Então acho que agora, depois de tanta chuva que nós tivemos, volta próximo da normalidade. A Júlia da TV Brasil pergunta: podemos esperar por um inverno muito seco no Distrito Federal, com índices de umidade abaixo de 30%? Então nós devemos sim, Júlia, ter condições aí, né, com temperaturas altas, mais altas do que a média. Isso já favorece a umidade relativa a ficar mais baixa. E também pouca chuva ou quase nenhuma chuva nos próximos 3 meses. Ou seja, a umidade vai cair sim, principalmente em agosto e setembro. E as queimadas vão ser, né, bem elevadas, o número delas, principalmente nesses 2 meses. Então, bastante atenção aí à região, que isso deve acontecer com bastante frequência sim. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer aqui a participação de todos. Nós estamos aí, vocês vão receber material, a Ângela vai mandar para vocês dessa apresentação e também um texto que eu fiz. Qualquer dúvida a mais pode passar para ela, que a gente vai respondendo aí na medida que der, né, que for chegando as questões. Mas mais uma vez, obrigado e até o próximo encontro, né, lá em setembro, quando formos falar da primavera. Um grande abraço a todos, boa tarde.